palestro para os meus contratantes todo dia, e os meus contratantes são responsáveis por fazer circular o capital no nosso país. E o que eu ouço todo dia é que se a nossa mão de obra fosse mais qualificada, as nossas empresas teriam condições melhores para competir interna e internacionalmente. E que um dos grandes problemas nem é o aprendizado propriamente técnico, executivo, mas é a capacidade de refletir, aquilo que eles gostam de chamar pensar fora da caixa, é a capacidade de propor soluções não pensadas ainda para problemas que cada vez mais a miúde são inéditos e que repetir soluções não é mais possível. Então, eles me dizem, dia sim, outro também, que seria maravilhoso ter gente com capacidade de olhar à distância, recuadamente, e enxergar, digamos, redirecionamentos de rota, mas pessoas que tenham capacidade analítica da realidade como um todo e do papel da empresa no interior dessa realidade. Então, são os meus contratantes que me dizem isso. Ora, a pergunta é, onde é que nós vamos formar essa mão de obra que as empresas precisam ter? E, naturalmente, sabemos que na sociedade cada um faz uma coisa. Não é o papel delas próprias a formação dos seus quadros. A sociedade tem outros recursos para formar as pessoas, torná-las competentes para pensar. E, portanto, em nome da pujança do nosso setor econômico, em nome da pujança e da competitividade das nossas empresas, é preciso zelar por uma formação qualitativa mais universal. E que não seja estritamente executória, mas que seja crítica, que seja analítica, que seja capaz de reflexão e de ponderação a respeito das obviedades, questionando-as. Será que isso é assim mesmo? Será que isso deve ser assim mesmo? E hoje em dia, esse que dentro da empresa faz esse papel tem um destaque imenso e uma importância, uma relevância no interior da organização imensa, por quê? Dada a sua raridade. É uma competência rara, quando na verdade deveria ser uma competência de todos. Essa capacidade de olhar macro, olhar para a organização como um todo, olhar para a sociedade como um todo e ter a capacidade de, com valores candentes, de identificar. Escuta, nós temos que definir aqui propósitos, mas propósitos há zilhões possíveis. E é claro que nós temos que definir propósitos em função do que é valioso para nós. Portanto, é uma capacidade de pensar sobre valores, né? Aquilo que na filosofia nós chamamos de axiologia, né? Estudo dos valores. É só a partir dos valores que eu posso discernir, né? Isso, para mim, é mais importante. Isto, para a minha empresa, né? É uma certeza coletiva. Isso, para nós, é o que importa. Isto é pétreo, disso não podemos abrir mão e é a partir daí que vamos encontrar os melhores caminhos, as melhores estratégias, porque bons caminhos são aqueles que levam onde queremos chegar. Não há bons caminhos em si, não há um estrategista bom em si.
Há estrategistas bons porque permitem alcançar propósitos previamente estabelecidos. Até o Waze sabe disso. Né? Você encontra o melhor caminho se você disser para onde vai. Porque se você não disser para onde vai, todo caminho é ruim. Todo caminho é caminho. Então ele é indiferente. E para que a vida não seja indiferente, é preciso que haja referência. É preciso que haja norte, é preciso que haja âncora, é preciso que haja onde nos escorarmos, nos lastrearmos, nos referenciarmos, e isso a educação pode proporcionar. E naturalmente, o mundo das empresas, ele carece de pessoas nas mais diversas áreas que tenham essa competência. E essa competência é uma competência tipicamente a desenvolver no mundo escolar. Então, eu insisto, né? O rebaixamento da legitimidade, do prestígio da escola numa sociedade é um tiro no pé. Em algumas sociedades é um tiro no pé justamente daquele que insiste em rebaixar. Porque não percebe que mais cedo ou mais tarde precisará de outro tipo de colaborador, de outro tipo de competência colaborativa para alcançar os seus propósitos, para alçar os voos que pretende alçar. E assim, eu aqui gostaria de reiterar mais uma coisa que eu ouço com muita frequência. A ideia de que o Brasil seja um país de tradição e cultura simplesmente agrária e que, portanto, é o mundo agrário que nos tira adiante. É verdadeiro o que é dito, mas nada impede que tenhamos diversidade e mudança. Ou seja, as coisas não são estabelecidas para sempre. É verdade que na nossa história isso foi desse jeito. Mas é verdade também que nós não somos escravos da nossa história. E que, portanto, podemos perfeitamente passar a nos destacar, assim como outros países passaram muito rapidamente a se destacar em outros segmentos da economia que poderão tornar o nosso país ainda mais pujante. Mas, para isso, teremos que estar preparados em termos de inteligência, em termos de competência. E não é o fulaninho de tal, da família tal, ganhar a Olimpíada de Matemática não sei aonde. Porque aqui tem mais de 200 milhões de pessoas e uma pessoa se destacar, etc., é claramente insuficiente pensando em termos de sociedade. Nós precisamos, de fato, de uma educação pública, eu digo a pública porque é onde está 85% dos alunos. Uma educação pública absolutamente pungente, que catapulte os nossos jovens para uma instância. E não é 2 ou 3, é de regra, é na baciada mesmo, é muita gente, né? E que os torne capacitados para enfrentar os desafios do novo mundo de modo lúcido, inteligente, criativo, inovador e não fiquemos comemorando o sucesso de 2 ou 3. Então, como é que isso poderá ser feito? E eu aproveito a sua audiência para deixar isso muito claro. A revolução escolar passa, antes de mais nada, hoje, pelo adensamento de inteligência e crítico dos nossos docentes, e isso só será possível, não é, se nós tivermos uma carreira docente atrativa, a ponto do nosso jovem de ensino médio sonhar em ser professor, como um dia já foi. Se você hoje for numa escola de elite, né,
e você perguntar o que as pessoas querem ser quando crescerem, sabe aquela pergunta clássica, né? O que você quer ser quando crescer, né? Você corre o risco de encontrar para a docência traço zero.